A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, quando alguém está buscando os seus próprios interesses, significa que nela há ausência de amor. E é exatamente esse o contexto da igreja de Éfeso, que eu vou estar tratando nesse vídeo. Em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, Jesus critica esta igreja porque ela havia abandonado o seu primeiro amor. Então, vamos primeiramente falar sobre o contexto histórico e espiritual dessa igreja. Éfeso era uma cidade próspera e influente na Ásia Menor, conhecida por seu grande templo dedicado à deusa Diana, ou Ártemis, né? Era um centro comercial e religioso. A igreja de Éfeso era ativa no combate às heresias e no trabalho missionário, mas havia perdido o primeiro amor. Então Jesus fala para eles que não adiantava nada o trabalho dessa igreja. Eles eram especialistas em detectar os falsos mestres. As pessoas que vinham com ensinos distorcidos, eles viam de longe que aquelas pessoas elas não tinham o ensino da palavra de Deus. Então o Senhor, apesar dele trazer elogios a essa igreja, mas não era suficiente, porque eles haviam perdido o ingrediente mais importante da vida de um cristão, que é o amor. Esse amor é o quê? É o amor a Deus e o amor ao próximo, porque Jesus resumiu a lei e também sobre o amor em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então essa igreja, nós entendemos, por ela ter se afastado do amor genuíno, ela estava buscando os seus próprios interesses. Quando ela confrontava os mentirosos, tudo isso ela estava fazendo por ela mesma. Ela estava longe do coração de Deus. Olha como isso é grave. Fazer um trabalho para Deus tão dedicado, tão bonito, a ponto de todos elogiarem. E ele sabe que o coração daquela pessoa está completamente distante do dele. Jesus reconhece que a igreja tinha trabalhado arduamente, suportando dificuldades e rejeitado falsos mestres, como os nicolaítas. Eu até falei no vídeo anterior sobre a doutrina, os ensinos dos nicolaítas, que esses ensinos estão muito ligados ao gnosticismo, pessoas que colocam filosofias, fábulas entre as verdades da palavra de Deus, mas tem um propósito que é de mudar a forma da igreja. Então, no gnosticismo, as pessoas acreditam no espírito que se revela, portador da gnose, ou seja, de um conhecimento que salva. E esse conhecimento dá a essas pessoas poder, satisfação. E essas pessoas, elas vivem achando que eles estão evoluindo. Mas isso é completamente ao contrário, eles não estão evoluindo. Estão virando amantes de si mesmos, egoístas, completamente distantes de Deus. Então, nessa igreja, esses da igreja de Éfeso combatiam, eles sabiam discernir essas doutrinas. Então, eles eram diligentes na defesa da verdade. Qual a lição espiritual que nós aprendemos com a igreja de Éfeso? O esforço e a ortodoxia doutrinária são importantes, mas não são suficientes sem o amor genuíno. Qual a lição espiritual? Manter a motivação espiritual e o relacionamento íntimo com Cristo, isso é essencial. O formalismo ou o ativismo podem levar à frieza espiritual, então muito cuidado em fazer a obra de Deus no automático, porque chega uma fase na nossa vida que a gente começa a fazer as coisas no automático. Tudo aquilo que deu certo, a gente começa a replicar quando nós já estamos afastados de Deus. Não, porque deu certo, então eu vou continuar, vou fazer isso porque está dando certo. Então isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa pode estar fazendo algo que não é da vontade de Deus naquele momento. Por isso que o Espírito Santo, ele comunica tudo à sua igreja, tudo que ele quer fazer. O chamado ao arrependimento. Jesus ordena que eles se arrependam e voltem às suas primeiras obras. Caso contrário, ele ameaça remover a igreja de seu lugar, né? Possivelmente referindo-se à eficácia como testemunho. Então o Senhor disse: olha, eu vou remover do seu lugar o seu candeeiro. Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer com que vocês deixem de ser uma igreja.
o testemunho de vocês seja relevante diante dos povos. Qual é a promessa aos vencedores? Porque nessa igreja tem os vencedores, né? Aos que permanecerem fiéis, Jesus disse. Ele promete o direito de comer da árvore da vida do paraíso. Significa que eles vão ter parte da comunhão eterna com Deus. Eles viverão eternamente. A igreja de Éfeso serve como advertência contra o perigo de perder o fervor espiritual e o foco no relacionamento com Cristo. Mostra a importância de equilibrar trabalho e amor. Então você vê, né? O trabalho da obra de Deus com o amor. Com essa comunhão com Jesus, com a pessoa de Cristo. O que está movendo o Senhor? Só para os íntimos isso. Por isso que o Senhor nos chama a atenção através da igreja de Éfeso, porque Éfeso é uma qualidade de crente. Talvez seja a sua vida, talvez eu esteja descrevendo a sua vida hoje. Tem feito o trabalho de Deus, sabe tudo o que tem que fazer, mas você percebe que você não consegue mais ouvir como antes o coração do Senhor. Você já também não está falando com tanta doçura sobre o Evangelho que te salvou, o Evangelho da graça. Então é hora de voltar ao primeiro amor. O Senhor disse a Éfeso: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E o Senhor diz: arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras, volte a ser como você era no início. Às vezes no início nós somos até ingênuos, imaturos, mas aquele amor que nos movia era o que trazia prazer a Cristo. Então volte a ser exatamente como esse cristão de antigamente. E daí você vai poder experimentar uma comunhão ainda mais profunda com o Senhor.